Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Tempos verbais da série Premium. Muito obrigado a você que é membro do canal Pota Concurseiro. Aqui está o WhatsApp. Lembrando que quem é membro compra qualquer PDF de português por R$ 4,00. Os de matemática saem a R$ 2,50. E os simulados que tenham português e matemática, R$ 6,50 cada um. Só chamar pelo Zap. Beleza? Vamos lá. Se ele soubesse o caminho, chegaria a tempo. Bom, se ele soubesse, chegaria. Aqui tem a velha história, né? Do SSE que chama Maria. Mas, Pota, esse soubesse, dissesse, quisesse, ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo, cuja desinência modo temporal é o SSE. Não é o pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo é o ia, ava, era, vinha, tinha, pui, queria. Beleza. E o chegaria, que é a Maria, ó, chegaria, deixa eu colocar do querer aqui, ó, vai aparecer, né? Quereria, né? Falaria ou falaríamos. Essa é a Maria. A Maria é o futuro do pretérito do indicativo. Futuro do presente é o rei. Futuro do pretérito é a Maria, né? Como assim futuro do presente é o rei? É eu comprarei, tu comprarás, ele comprará. Nós compraremos, vós comprareis, eles comprarão. Esse seria o futuro do presente. Futuro do pretérito é eu chegaria, tu chegarias, ele chegaria. Nós chegaríamos, vós chegaríeis, eles chegariam. Então, a número 1 deu gabarito delta. Agora, essa número 2, pessoal, é sensacional. Por quê? Porque é uma questão do Segala, ainda não apareceu em nenhum concurso, mas certamente vai aparecer. Porque, veja bem, relacione os verbos aos fatos. Eu acho muito legal isso. Porque, por exemplo, fato atual. Quando você fala fato atual, é o presente do indicativo, não? Preciso de um dicionário. Se eu preciso, é hoje, presente do indicativo. É um fato atual. Beleza? Aí eu fui fazendo, eu até brinquei com o pessoal, que essa aqui eu fui fazendo pela beirada. Olha só. Olha para essa aqui, ó. Fato a ser realizado. Fato a ser realizado é um fato futuro, né? A ser realizado. Aí qual seria esse, ó? Assistirei às Olimpíadas. Ou seja, se eu assistirei às Olimpíadas, é um fato a ser realizado. Ok? Beleza. Aí, essa aqui é muito legal. Porque ele diz assim, fato futuro, olha só o que eu vou sublinhar, fato futuro situado no passado. Tá vendo aqui, ó? Fato futuro situado no passado. Em outras palavras, isso é o futuro do pretérito. Olha como é que tem a ver. Futuro do pretérito é um fato futuro situado no passado. Pretérito é o passado. Então, o futuro do pretérito é a Maria. Prometi que o ajudaria. Então, aqui é o número 5. Futuro do pretérito. Fato futuro situado no passado. Show. Agora nós temos os 3 pretéritos. Né? Fato passado inconcluído, fato passado concluído e fato passado anterior a outro também passado. Esse aqui bizarro, ó, olha como é que ele é. Fato passado anterior a outro também passado. Isso é o pretérito mais que perfeito, é o ra. Ó, fiz o que lhe prometera. É o fiz no passado, o que lhe prometera anterior ao passado. Então, esse é o número 2, pretérito mais que perfeito, que é o ra. Então, um pretérito mais que perfeito é um fato passado anterior a outro também passado. Agora, nós temos essas duas situações. Ó, olha para esse primeiro, fato passado concluído. Ó, elas colheram a uva. Se elas colheram a uva, é um fato passado concluído. Acabou a colheita. Agora, o que seria o fato passado não concluído? É o pretérito imperfeito do indicativo. É esse aqui, ó. O vento soprava forte. Se você fala para mim, Pota, naquele dia, como estava o vento? Aí eu chego para você e falo, o vento soprava forte. Se o vento soprava forte, ele não parou de soprar. É um fato passado não concluído. O vento continuava soprando forte. Então aqui seria o número
Hum. Então, se por acaso cair algo parecido, faz com calma, vai pela beirada e tenta gravar essas situações. Número 3. Em qual das alternativas abaixo o verbo em destaque está corretamente flexionado? Aqui, eu vou até escrever aqui o vídeo, né, que tem na playlist Português por Assunto, que é o vídeo de flexões verbais. É muito bom. É esse tema, né? Porque ó, os grevistas se manteram na entrada da fábrica. Manteram não existe. É os grevistas se mantiveram na entrada da fábrica. Então a primeira estava bem errada. Agora olha para B. É bom que creiamos, ou seja, é bom que nós creiamos. Tá certo. Porque você diz assim, é bom que eu creia, é bom que tu creias, é bom que ele creia. É bom que nós creiamos. Ou seja, eu posso dizer talvez nós creiamos. Isso aqui seria o presente do subjuntivo. Tá certo isso? Tá. A B tá certa. Aí tu vai pegar a C e vai falar, Pota, os professores interviram em defesa do aluno. Gente, interviram nem existe. Os professores intervieram em defesa do aluno. E a D, ele disse, quem se propor a fazer esse trabalho. Não é quem se propor, é quem se propuser a fazer esse trabalho. Aquele que se propuser é o futuro do subjuntivo. Aquele que souber, aquele que disser, aquele que trouxer, né, um donativo, e por aí vai. Então, quando ele se propuser a fazer esse trabalho, porque dá para colocar o quando. O futuro do subjuntivo, a desinência, modo temporal, é o R. Mas a correta foi a letra B de bola. Está lá a 4, ó, que eu escrevi. Assim eu quereria a minha última crônica. Quereria é futuro do pretérito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo do querer é queria. Queria é pretérito imperfeito do indicativo. Quereria é futuro do pretérito do indicativo. Que fosse pura como este sorriso. Que fosse pura, que soubesse, que dissesse, que falasse, né? Isso é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o gabarito aqui foi a letra D, deltinha. Número 5. Agora nós temos uma sequência muito interessante. É o 5, o 6, o 7 e o 8, tá? A 5, ele disse lá, olha só o que eu vou sublinhar aqui. Se soubesseis o quanto era aprazível ouvir mergulhar nas histórias de minha velha avó, pontinho, pontinho, não só os ouvidos, mas cada centímetro do lado de dentro do corpo a pulsar com tudo o que sua voz desenhava. Ele disse, complete o espaço acima com a correta conjugação do verbo por. Aí, o que eu falei lá no início do vídeo, eu disse que o SSE, ele chama Maria. Ou seja, o pretérito imperfeito do subjuntivo chama o futuro do pretérito. Mas essa chamada, ela tem que ocorrer na mesma pessoa. Aqui é vós, pessoal. Se vós soubesseis o quanto era prazível ouvir mergulhar nas histórias de minha velha avó, vós poríeis. Deixa eu botar aqui, ó. O poríeis. Isso aqui foi do CFS, ó. Então, era casar o SSE com a Maria, mas casar a pessoa. Ó, vós soubesseis, vós poríeis. Aí tu vai falar, pô, então foi bola. Foi. Aí, em cima dessa questão, o que eu fiz? Eu fui alterando aqui, ó, para a gente trocar a pessoa. Ó, aqui ele disse, se soubesses, se tu soubesses, que é se eu soubesse, se tu soubesses. Então, aqui é o tu, seria o quê? Tu porias, porque eu poria, tu porias. Então, agora a pessoa é o tu, tu porias. Olha que maneiro. Aí eu fui, botei essa, ó. Se soubessem, ou seja, se eles soubessem o quanto era aprazível ouvir mergulhar nas histórias de minha velha avó, eles poriam, não só os ouvidos, deixa eu botar o poriam ali, eles poriam. Agora a pessoa foi o eles, terceira pessoa do plural.
Agora aqui, se soubesse, aqui tem duas possibilidades de pessoa. Pode ser o eu e pode ser o ele, né? Se eu soubesse ou se ele soubesse. Então, se eu soubesse o quanto era prazível ouvir, mergulhar nas histórias de minha velha avó, eu poria. Ou ele poria, tanto faz. Vai dar poria aqui, a pessoa, tá? Então, é bem interessante isso. O SSE chama Maria, mas chama no mesmo tempo e modo, né? O mesmo tempo. A pessoa, né, na verdade, é a pessoa. O tempo e o modo é o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do pretérito indicativo, que eu já falei. Mas a pessoa tem que casar. Eles com eles, eu ou ele com eu ou ele, porque aqui seria eu poria ou ele poria. Eu acho muito maneiro isso, muito maneiro. Agora, 9. Chuviscava. Tá vendo o chuviscava? Esse chuviscava é, vamos escrever aqui, Pota, iava, que são terminações. Aí depois vem era, vinha, tinha, punha e queria. Só que agora eu estou colocando corria, morria. Isso tudo é o pretérito imperfeito do indicativo. Pota, esse ia, ava são terminações? Sim. Então, olha só, vendia, falava, lia, ouvia, ia, duvidava, questionava, questionávamos, né? Então, é o pretérito imperfeito indicativo. Para que os carros entrassem, para que eles soubessem, para que eles falassem, pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o SSE. Pretérito imperfeito subjuntivo, então o gabarito foi alfa. 10. Agora aqui é bem interessante, porque aqui trabalha imperativo. Ó, ele diz, os verbos destacados em dê serviço a nosso povo, encha os rios de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a açudagem. Referem-se ao interlocutor tratando-o por você. Porque, ó, dê você serviço, talvez você dê. Encha você os rios de barragem, que talvez você encha. Dê você comida a preço bom. Não esqueça você a açudagem. Então, ele falou assim: caso as formas de tratamento, a forma de tratamento fosse tu, ele quer que eu troque isso por tu. Então vamos lá. Quando você vai usar o tu no imperativo afirmativo, você teria que fazer assim, ó. Eu dou, eu estou conjugando o presente do indicativo. Eu dou, tu dás. Tira o S, vai ficar o quê? Dá tu. Então vai ficar dá tu serviço a nosso povo. Aí aqui agora o encher vai ficar eu encho, tu enches. Tira o S, é enche tu. Enche tu os rios de barragem. Enche tu. Ó, eu já matei. Aí depois de novo, dê comida. Então é dê você, porque talvez você dê. Vai ser dá tu. Eu dou, tu dás, tiro S, dá tu. E a última parte é a mais maneira. Porque a última parte, pessoal, era imperativo negativo. Ó, não esqueça você a ajudar, a açudagem. Aqui tem uma informação importante, que é aqueles velhos os ditados do Potter, né? No imperativo negativo, o tu tem S. Então, não esqueça a ajudagem, a açudagem. Para passar para o tu, vai ser não esqueças tu a açudagem. Não tira S nenhum. No imperativo negativo, o tu tem S. Então, não esqueça você, não esqueças tu. É não esqueças tu. Não é aqui nem aqui. Não esqueças tu. Então, o gabarito é a letra D de dado. Beleza? Muito boa essa. Muito boa mesmo. 11. Aqui nós temos uma questão do CFS, que é emprego de formas verbais. Ó. Em qual alternativa o verbo em destaque está empregado corretamente? Tá. Ele prometeu que ia vir. Não, ele não prometeu que ia vir. Ele prometeu que ia vir, que ia estudar. Ele prometeu que ia trabalhar. Ele prometeu que ia dormir cedo. Aqui você tem que entrar com o infinitivo. Tens uma locução verbal. Tá? A aluna havia chego à sala de aula. Não,
ela havia chegado ou ela tinha chegado. O particípio do chegar é chegado. A forma chego existe no presente e no indicativo. Eu chego cedo todos os dias. Agora, havia chego, aquela história. Se eu tivesse chego mais cedo, não, é se eu tivesse chegado mais cedo. Ah. Aí assim, a mercadoria apreendida pela Polícia Federal é o sujeito. O núcleo é mercadoria. Então, a mercadoria provém, com acento agudo, de outros países. Tá certo? Aí tu vai falar, pô, se fosse as mercadorias, aí seria provém com acento circunflexo. Aqui é o verbo provir, de origem, originar-se. Né? Então, essa é a correta. E a D, ó, se o funcionário se propor a fazer o trabalho. Não, é se o funcionário se propuser a fazer o trabalho. É o futuro do subjuntivo. Então, se fosse o por, seria se o funcionário puser. Propor é se o funcionário se propuser. Compor é se o funcionário compuser uma bela canção. E por aí vai. Então, a que estava correta era a letra C. Ó. Aqui estava bem errado, ia vir, aqui o havia chego, e se o funcionário propor, não, é propuser. Número 12, ó. Essa questão, que é uma questão da FGV, que vai surgir, a playlist já foi criada, né? Por enquanto ela está vazia, mas vai rolar. FGV Simulados, também para membros, né? Muito boa. Ó, na frase, deixando alguns cientistas tristes, há a presença de uma forma verbal no gerúndio. Aqui o gerúndio aqui. Deixando, estudando, falando, olhando e assim, pondo, né? Aí ele disse, a forma destacada pertence a uma categoria verbal diferente em... Olha só, categoria verbal, né? Porque olha só, Laica esteve viajando. Aqui é gerúndio. Ela esteve estudando. Ela esteve trabalhando. Muitos ficaram lamentando, ou seja, muitos ficaram chorando, criticando. Você vê que você consegue colocar até outro gerúndio. Ó, nem todos estavam participando da corrida, nem todos estavam disputando a corrida. É o gerúndio. Agora, olha para a letra C, aliás, a D, desculpa. A cadela tinha vindo. Tá vendo? Tinha. Tinha ou havia. Aqui não é gerúndio. Aqui é particípio. Ó, a cadela tinha chegado, a cadela tinha latido, a cadela tinha olhado, a cadela tinha chorado. Aqui é particípio. Então, essa questão ela é muito interessante, por quê? Porque não tem aquela história, o vindo é sempre gerúndio? Aí tu vai falar, não. Olha só, ele está vindo. Se ele está vindo, se fosse chegar, você diria que ele está chegando. Então, aqui é gerúndio. Olha só. Olha que maneiro. Aqui é gerúndio. Agora, se você escreve assim, ele tem vindo ao curso. Ele tem vindo ao curso. Quando você diz que ele tem vindo, esse vindo aqui não é gerúndio, é particípio. Ele tem chegado ao curso, ele tem faltado ao curso. Ele tem escutado música, ó, ele tem escutado. Tá vendo? Então aqui é particípio. Então tomem cuidado para não cair nessa arapuca. Ó, a nave espacial estava superaquecendo, ou seja, a nave espacial estava fervendo, né? Estava descendo. Aqui é o gerúndio, beleza? Tá, então a 12 foi a D, muito boa essa. 13. Considere as seguintes frases. Quanto às formas verbais destacadas, estão incorretas somente. Ele quer incorreto, tá. Primeiro, os policiais deteram. Não, eles detiveram. Ali estava bem errado. Segundo, quando vocês comporem obras de grande valor literário. Está errado. É quando vocês compuserem. É o futuro do subjuntivo. Está errado. Então a primeira estava errada, a segunda estava errada. Se eles se opusessem ao projeto. Está certo. O errado aqui, falar, seria se eles se opossem. Se eles se opossem ao projeto. Não. É se eles se opusessem ao projeto. Opossem não existe.
E se nós obtivermos êxito, quando nós obtivermos, futuro de subjuntivo. Pensa no ter. É se nós tivermos êxito, tá certo? O erro aqui seria falar se nós obtermos êxito. Não, é se nós obtivermos. Então, as incorretas são 1 e 2. Incorretas. Delta. Questão pediu as incorretas, tá? 14. Ó, no texto. Tu que dormes, ó Espírito sereno. Isso aqui seria um vocativo. Tá, beleza. Posto à sombra dos cedros seculares. Acorda, exclamação. É tempo. Os verbos destacados estão respectivamente em que modo? Ó, tu que dormes, eu durmo, tu dormes. Tu dormes. Tu dormes é presente do indicativo. Ó, eu durmo, tu dormes, ele dorme. Presente do indicativo, ou seja, indicativo. Aí depois ele disse, posto à sombra dos cedros seculares, vírgula. Acorda, exclamação. Esse acorda, exclamação, é uma ordem ou pedido. Ordem ou pedido é imperativo afirmativo. Nesse caso, né? É imperativo. Isso é fato. Imperativo afirmativo, né? Então o gabarito foi alfinha. E aqui acorda tu, óbvio, né? Eu acordo, tu acordas. Tiro S, acorda tu. Até porque a pessoa era o tu, tá? Número 15. Ó, essa 15 eu tenho que envolver. Essa eu acho que é a questão mais maldosa da história. Essa daí. Essa daí o cara tem que estar estudando há bastante tempo para pegar. Porque ele disse, ó, marque o verbo o quê? Na segunda pessoa do singular, que é o tu, do presente do indicativo, muda para é o i que apresenta na penúltima sílaba. Então eu vou colocar aqui um por um aqui, ó, imprimir, ó, Tá vendo esse i aqui? Imprimir. Se você for conjugar o imprimir, vai ficar eu imprimo, tu imprimes. Mudou? Não, continuou i. Não era essa. Aí tu foi pro exprimir. Ó, vamos botar aqui, ó. Exprimir. É da penúltima sílaba. Tá vendo? Ele quer que mude para é o i, que apresenta na penúltima sílaba. Então, vamos lá, vai ficar eu exprimo, tu exprimes. Então, continuou com i, não mudou para é. Olha só, hein? Olha que questão maldosa. Tingir, ó. Tingir. É esse i aqui, ó. Última, penúltima. Tem que mudar para é. Vamos ver. Vai ficar eu tinjo as minhas roupas, um J, né? Tu tinjas. Tá vendo? Ó? Não mudou. É esse i aqui que tinha que mudar. Não foi essa. Não foi. Essa questão foi da aeronáutica. Aí tu vai falar, pô, então a resposta foi a letra D. Foi. Porque eu vou conjugar o frigir em todo o presente do indicativo. Porque esse verbo ele é muito bizarro. Frigir é o mesmo que fritar, né? Então, ó, olha só. Eu frijo, tu freges. É isso mesmo, ó, mudou para é. Eu frijo, tu freges, ele frege. Aí depois nós frigimos, vós frigis, eles fregem. Cara, esse verbo é muito bizarro. Só gravando, não tem jeito. A maioria das coisas você grava. Ó, eu frijo, tu freges, ele frege. Nós frigimos, vós frigis, eles fregem. Muito, muito bizarro. Então, tu vê que mudou para é aqui, ó. O i dali virou é. Então, por isso que a resposta foi a alternativa D de dado. 16. Sei de uma moça. A forma sei é presente do indicativo. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Pretérito perfeito seria eu soube. É o Zeca, né? Eu soube que você anda falando. É soube. Sei é presente do indicativo. Escrever-se, SSE, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, pretérito imperfeito subjuntivo, não é do indicativo. E diriam é a Maria. Diriam, gostariam, falariam. É futuro do pretérito do indicativo. Não é pretérito imperfeito do indicativo. Então, o gabarito da 16 foi a letra
a alvinha. Vamos lá, questão 17. Ele diz o seguinte, ó, marque a única alternativa correta quanto ao emprego do verbo. Tá. Letra A. Se você me ver na rua, não conte a ninguém. Aqui é um erro gravíssimo. É se você me vir na rua. Aqui é o futuro do subjuntivo do verbo ver. É quando você me vir na rua, não conte a ninguém. Não é se você me ver. A gente fala muito errado isso. Você fala para uma pessoa assim, se você ver o João, né? Não é se você ver, é se você vir o João, do verbo ver, né? A B tá bizarra. Não pensei que ele reouvisse os documentos. Não, é reouvesse. O pretérito imperfeito no subjuntivo do reaver é rehouvesse. Reaver-se nem existe. Ó, C. Evitaram o desastre porque frearam a tempo. Não tem esse I. É frearam a forma correta. Não tem I. Frearam, passearam, né? Estrearam, não tem I. As súplicas da mulher não o deteram. Não, é não o detiveram. Deteram não existe. Mais uma vez eu digo, tem um vídeo no canal que é na playlist Português por Assunto, que se chama Flexões Verbais. É o melhor vídeo para esse tipo de questão, né? Mãe e filho põem as roupas, tá certo? Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, mãe e filho põem, tá certo? Então a correta foi a. Foi. Aí a 18, ó, a banca IBFC. O pé de milho parecia um cavalo. Aí o cronista ilustra sua imaginação e tal ilustração ganha força por meio do verbo em destaque, que está flexionado no seguinte tempo do modo indicativo. Aqui você vai entrar no iava, era, vinha, tinha, punha e queria. É o pretérito imperfeito do indicativo. Parecia, lia, né, vendia, né, conhecia. É o pretérito imperfeito do indicativo. 19. O modo do verbo destacado está incorreto em. Bom, aqui eu vou falar a primeira vez no vídeo, né? Porque olha só, se você provasse o doce, com certeza aprovaria. Aí ele está dizendo que é subjuntivo. Tá certo. Porque o provasse é o SSE. É pretérito imperfeito do subjuntivo. Tente gravar com o nome completo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá certo. Assim que o localizar, eu transmitirei. O rei é futuro do presente do indicativo. Então, eu transmitirei, tu transmitirás, ele transmitirá. Nós transmitiremos, vós transmitireis, eles transmitirão. Futuro do presente do indicativo. Tá certo. Agora, olha para essa. Quando eles permitirem. Esse quando eles permitirem é o futuro do subjuntivo. Quando eles souberem, quando eles disserem, quando eles quiserem. Então não é indicativo, é subjuntivo. Mas qual é o tempo e o modo? Futuro do subjuntivo. Então o erro, a incorreta, estava na C. E a D, Pota? Ó, espero que ela estude para o concurso. Ele disse que é subjuntivo. Tá certo. Porque aqui no espero que ela estude, tu pode dizer talvez ela estude. Talvez ela estude para o concurso. É o presente do subjuntivo, que você troca pelo talvez, né? Talvez ela estude, talvez ela passe para o concurso e por aí vai. Tá. Agora a 20. Ó, em. Aí tem as formas verbais destacadas aqui, ó. O pretérito do indicativo dos verbos destacados segue a sequência. Bom, vamos lá. Ocorriam vai cair na tela do ia, ava, era, vinha, tinha, punha, teria, corria, ocorriam. É pretérito imperfeito do indicativo. Só para deixar claro, o futuro do pretérito seria ocorreriam. Não confunda, por favor. Cismei é pretérito perfeito. Eu cismei, eu cantei, eu falei, né? Eu chorei. É pretérito perfeito do indicativo, que é eu cismei, tu cismaste, ele cismou. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Eu falei, tu falaste, ele falou. Pretérito perfeito. Eu os vi é perfeito de novo, porque ontem eu vi.
Eu vi, tu viste, ele viu, né? Eu li, tu leste, ele leu. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Pretérito perfeito. Então, o gabarito foi a letra B de bola. Bolita. Tá. Número 21. Ó, as frases transcritas do texto apresentam as formas verbais flexionadas no mesmo tempo, exceto, ó, essa questão é da IDECAM, apesar de não estar aqui. Se você pesquisar, você vai ver. Tá, vamos lá. Mas adivinhei. Adivinhei é pretérito perfeito. Eu adivinhei, tu adivinhaste, ele adivinhou. Pretérito perfeito. Amanhã pela manhã toda essa gente abrirá. Abrirá é futuro do presente. Vai cair no rei. Eu abrirei, tu abrirás, ele abrirá. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Futuro do presente no indicativo. Apenas o vento entre as árvores gordas fez um sussurro grosso. Fez voltou a ser pretérito perfeito. É porque é o ontem. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. É o pretérito perfeito. É. O homem da hospedaria me olhou. Olhou é pretérito perfeito. Eu olhei, tu olhaste, ele olhou. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. E apenas uma voz do buraco escuro de uma alta janela me mandou. Mandou é pretérito perfeito. Eu mandei, tu mandaste, ele mandou. Então, aqui está de forma diferente é a letra B, porque todos eram pretérito perfeito, exceto a B. A B é futuro do presente do indicativo. Então, o gabarito da IDECAM foi bola. Agora, uma questão da XCC, Fundação Carlos Chagas. Ó, onde se expandia. Tá vendo o expandia? Expandia é o pretérito imperfeito do indicativo, que é o ia, ava, era, vinha, tinha, punha, queria. Ok. Aí ele disse, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que os do destacado acima está também destacado na frase. Bom, revolucionou é pretérito perfeito. Eu revolucionei, tu revolucionaste, ele revolucionou. E a era ferroviária teve. Teve é pretérito perfeito, do ter. Ontem eu tive, tu tiveste, ele teve uma surpresa. Causou também é pretérito perfeito. Eu causei, tu causaste, ele causou. Agora, deveria, deveria é a Maria. Deveria, gostaria, venderia, é futuro do pretérito do indicativo. Ota, e o que se buscava? Aqui é a resposta. Porque aqui vai cair na tela do ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Letra E. Então, o gabarito foi eco. FCC. Maneirinha, né? 23. Mais uma de flexões verbais. Que olha só. Os policiais investigaram. Ele falou substituindo-se os verbos destacados, que são investigaram, ocorresse e demoraram, por supor, advir e deter, mantendo o mesmo tempo e modo verbais. Obtém-se corretamente. Tá. Então, investigaram. Ele quer que eu coloque o verbo supor. Vai ficar os policiais suporam ou supuseram? Supuseram. Isso aqui nem existe. Suporam. Aí a segunda. E antes que ocorresse o fato, vai ser antes que advisse o fato ou adviesse? Adviesse. Advisse nem existe. E na última, ele disse não se demoraram em questões burocráticas. Você diz não se deteram ou não se detiveram. Essa já apareceu, né? É não se detiveram. Não existe deteram. Então o gabarito é Charlie. Foi Charlie, né? Beleza. 24, ó, essa é muito legal, as duas, né? A 24 e a 25. Vamos nos dar um pouquinho de trabalho aqui, ó. Vamos envolver ambas. Que olha só, assinale a alternativa em que não há erro, ou seja, é a correta. Ele quer a correta. Aí, no emprego das formas verbais, porque aqui envolve a correlação das pessoas. Porque aqui, ó, se chegares à escola, é se tu chegares, é o tu. A pessoa é o tu. Então, se eu chegar, se tu chegares à escola, permaneça no pátio. Está errado. Aí a pessoa fala, por quê? Porque aqui é permaneça você, porque talvez você permaneça. Então, perceba que as pessoas ficaram diferentes. E isso é um erro gravíssimo. Né? Você tem que manter. Se é tu, é tu. Se é você, é você. Senão, não casa.
né? Ó, estuda bem a questão, ordem ou pedido. Aí imperativo afirmativo vai falar, eu estudo, tu estudas. Tiro S é estuda tu. Estuda bem a questão. Responda com calma. Responda você, porque talvez você responda, ou seja, não encaixou. Tá errado. Assim que você chegar, aqui está o você, né? Liga-me. Só que o liga-me é liga tu, porque eu ligo, tu ligas. Tiro S é liga tu. Então não bateu, porque é você com tu. Trocou, tá errado. Aí tu vai falar, pô, então aqui não há erro. A correta foi delta. Por que foi a delta? Porque, ó, age com serenidade. Eu ajo, tu ages. Tiro S é age tu com serenidade. Evita a briga. Eu evito, tu evitas. Tiro S, evita tu a briga. Então aqui casou tu com tu. Aí tá certo. Tem que casar tu com tu, você com você, voz com voz. Tem que manter a pessoa, né? Isso é muito maneiro. Eu acho muito maneiro esse tipo de questão. E a 25 mais ainda. Por quê? Porque a 25 ela trabalha o imperativo e você não sabe se a pessoa trabalhada na resposta é o tu ou o você. Além disso, vamos colocar aqui o imperativo afirmativo do verbo ser, porque o imperativo afirmativo do ser é decorado, ó. Não tem o eu, né? Não pode dar ordem para si mesmo, aí tu, você, nós, vós, vocês. Olha o imperativo afirmativo do ser. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Beleza? É bom gravar por causa do tu e por causa do vós. Se tu e sede vós. Tá. Agora vamos lá. O que eu faço numa questão como essa? Você tem que ir pensando em qual é a letra. Você tem que marcar a letra que feche tu ou feche você. Ó, vamos lá. Eu estudo, tu estudas. Tiro S é estuda tu. Estuda tu. Então você estude você, porque talvez você estude. Eu acredito, tu acreditas. Tiro S, acredita tu. Ó, acredita tu, acredita tu. Então é acredite em você, porque talvez você acredite. O tu é o teu, o você é o seu. Tá vendo? Isso aqui, ó, teu é referente ao tu. O seu é o você. Tá. Seja você. Ó, seja vitorioso. Seja você. E o ser é ser tu. E seja você. E o tua é pro tu, óbvio. E o sua é pro você. Aqui é o tu. E aqui é o você. Agora eu tenho que pensar assim, onde que bateu tudo tu? Foi nascer, ó. Estuda tu, acredita tu no teu potencial e ser tu vitorioso na tua vida. Viu? É, quase foi. Porque aqui, ó, estuda tu, acredita tu no teu e tua. Só que aqui ficou seja você. Aqui quebrou. Tá vendo? Se você olhar a B, ó, estude você, acredite você no seu potencial, que é você, só que aí ele botou ser tu. Só por causa do ser tu quebrou a letra B, né? Ah, entendi. Então, e a letra D, ó, estude você, mas aí que ficou acredita tu, ó, aqui era você, aqui era você, aqui era você, aqui era você. Só esse quebrou. Então o gabarito foi a letra C, Charlinho. Aí a 26. Quando cheguei à estação, o trem já partira. Esse irá é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito simples. É o irá. Partira, soubera, dissera, quisera, requerera, por aí vai. Tá. Aí a 27. O policial relatou. Assim que os capangas intervieram. Interviram não existe. Não. Eu reouve os documentos. Reavi não existe e nem reaveu. Quando você diz ele reaveu os documentos, não tem. É reouve. Então o gabarito é delta. Isso. 28. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está corretamente indicado em seu modo e tempo. Tá. A.
Os alagamentos inundavam. O inundavam tem o ava, que é ia ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Só que é pretérito imperfeito do indicativo. Então essa estava errada. Eu esperava que ele passasse na prova. SSE é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá certo. Então, corretamente é bola. Joana andou. Eu andei, tu andaste, ele andou. É pretérito perfeito, não é imperfeito. Então, aqui estava errado. Também. Nós caminhávamos. Olha o ava de novo. Ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Beleza? Então, aqui também estava errado. 29. Leia. O tempo fora. Fora é pretérito mais que perfeito do indicativo. É urá. Fora, soubera, dissera, quisera, requerera. Fora é mais perfeito. Se não fosse assim, se não soubesse, se não estudasse, se não quisesse, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, não é presente do subjuntivo, não é pretérito imperfeito do indicativo, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Hoje estaria morto em vida. Estaria é futuro do pretérito, é a Maria. Futuro do pretérito do indicativo. Futuro do presente é o rei. Futuro do subjuntivo é o quando. Quando eu estiver morto, né? Então o gabarito da 29 foi delta. Deltinha. 30. Ó, essa é espetacular. Olha só o que ele falou. Se ele trabalhar, eu também trabalharei. Quando você diz se ele trabalhar, se ele souber, isso aqui é o futuro do subjuntivo. Eu também trabalharei. Trabalharei eu, rei. Futuro do presente do indicativo. Só para escrever as pessoas. Ele quer a alternativa que tem uma frase com essa mesma estrutura, mas com forma verbal incorreta. Olha só. Se ele for, eu também irei. Aqui é do verbo ir. Ó, se ele for ao Maracanã, eu também irei. Tá certo. Agora olha só. Se ele for, eu também serei. Ou seja, vamos supor, se ele for sargento, eu também serei. Aqui é do verbo ser. Então, olha que curioso. A forma for, ela pode ser tanto o futuro do subjuntivo do ir, como o futuro do subjuntivo do ser. Depende do contexto. Então, ó, se ele for ao Maracanã, eu também irei ao Maracanã. Se ele for feliz, verbo ser, eu também serei feliz. Ah, tá, beleza. Agora, C está errado. Não é se ele ver, é se ele vir o filme. O futuro do subjuntivo do ver é vir. Aqui, ó. Se ele vir o filme, eu também verei. Aqui está o erro. Ó, se ele quiser, eu também quererei. Tá certo. Se ele requerer, eu também requererei. Tá certo. Só lembrando que não existe requiser. Se ele requiser, tá errado. É se ele requerer. Tá? Futuro do subjuntivo, futuro do presente. Mas o erro estava na letra C. Tá? Agora, a 31 também foi muito maneira. Muito. Espetacular. Porque ele disse leia, não leia. Ele disse o verbo da segunda conjugação. Segunda conjugação são os verbos terminados em er e or. Então, vender, compor, pôr. Já perguntaram para mim o seguinte, Pota, não tem o verbo pôr? Aí eu falei, sim. Por que o verbo pôr é um verbo de segunda conjugação? Porque ele vem do latim poer. Então, a terminação dele é er. Então, para relembrar, os verbos de primeira conjugação são os terminados em AR. Cantar, falar, escutar. Segunda conjugação é R e OR. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Isso aqui são as conjugações. Primeira, segunda e terceira. Tá. O verbo da segunda conjugação na frase acima encontra-se no. Ó, todas as manhãs, antes de a aurora anunciar um dia, o galo da campina punha-se. Ó o punha. Quando eu fico falando aquela história do iava, era, vinha, tinha, punha. Punha é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo pôr. Aí tu vai falar, Pota, então a resposta é a letra B. Foi B? Foi. Porque ele queria o verbo da segunda conjugação na frase acima, encontra-se no. Então, o verbo da segunda conjugação é o punha, porque o punha é do verbo pôr.
E o por vem do latim poer. Olha quanta informação, né? E esse punha cai na tela do pretérito imperfeito do indicativo. Repetindo, iava, era, vinha, tinha, punha. Pretérito imperfeito do indicativo do verbo por. Mais uma da FGV, ó. Não sei ver nada do que vejo. Vejo bem apenas o que relembro e tenho inteligência apenas nas minhas lembranças. Ó, a relação ver-vejo. Ó, se você bota aqui ver, no presente do indicativo fica eu vejo. Ele só não se repete de forma correta no seguinte par. Ó, rir, eu rio. Tá certo. Trazer, eu trago flores. Tá certo. Requerer, eu requeiro documentos. Tá certo. Deter, eu detenho os direitos de transmissão. Eu detenho. Manter, eu mantenho. Ter, eu tenho. Ah, então o erro está na E. Por que está na E? Reaver, reavejo. Reavejo nem existe. Olha o presente do indicativo do verbo reaver. Olha que maneiro. Primeiro, reaver, ele é muito defectivo. Ele tem defeito. Defectivo é verbo que tem defeito. Então, ó, vamos colocar aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, vamos lá. Não tenho eu, não tenho tu, não tenho ele. Nós reavemos, vós reaveis, e não tem eles. Porque tem gente que fala assim, não é eles reavem. Não. Então, o presente do indicativo do verbo reaver só tem o nós e o vós. Só. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, nem aqui não tem. Então, reaver é muito defectivo. Beleza? Tá. Então, o gabarito foi a letra E. 33, ó. Dá-lhe FGV, né? Talvez a gratidão devesse ser uma rotina em nossas vidas. Devesse é o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o SSE. A desinência modo temporal é o SSE. Ok. A forma verbal que está corretamente conjugada no mesmo tempo e modo da forma destacada é, ele quer a que está corretamente conjugada. Ó, requisesse não existe. É requeresse. Espera aí. Requeresse. Entretesse não existe. É entretivesse. Passeiasse não tem i. É passeasse, estreasse. Se o carro freasse a tempo. Convisse não existe. É conviesse. Convisse não existe. Ah, então o correto foi a letra E. Porque pensa bem, se fosse o verbo dizer, seria dissesse. Desdizer, desdissesse. Beleza? Então a correta foi a letra E. 33 é. 34. A 34 também é muito interessante. Tem uma observação importante a fazer. Ó, corríamos. Corríamos é pretérito imperfeito do indicativo. Por quê, Pota? Porque vai cair na tela do iava, era, vinha, tinha, punha, queria, corria e morria. Porque se fosse futuro do pretérito, seria correríamos. Beleza. Tinha até 3. Agora, aqui é a forma maneira. Que ele disse corremos hoje. Quando ele disse corremos hoje, é presente do indicativo, porque ele botou hoje. Ah, o que é maneiro aí? Né? O que é maneiro? O maneiro é que você saiba que o presente do indicativo versus o pretérito perfeito, eles vão ficar igual aqui no nós, no correr. Ó, eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos. Então, hoje nós corremos. Tá vendo? No pretérito perfeito, que é o ontem, vai ficar ontem, eu corri, tu correste, ele correu. Eu corri, tu correste, ele correu. Nós o quê? Corremos. Então, a pessoa já teve gente que mandou mensagem perguntando assim, Pota, como eu diferencio, né, a forma corremos? Como que eu sei que é presente do indicativo ou que é pretérito perfeito? Né? Como que eu faço para diferenciar? Falei, você tem que ver algum advérbio. Porque se ele fala hoje, é presente. Aí é presente no indicativo. Se ele falasse ontem
Ou semana passada, aí seria pretérito perfeito. Então tem que tomar cuidado, atenção ao contexto. É o contexto que vai definir quem é quem, tá? 35, ó. Essa já apareceu, ó. Não sei. Sei é presente do indicativo. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Eu não sei, tu não sabes, ele não sabe. Pretérito perfeito do sei, do saber, é soube. É o Zeca, né? Eu soube, tu soubeste, ele soube, né? Essa é a parada. E aqui, ó, quando ele coloca o talvez, ó, talvez eu tenha, é o presente do subjuntivo. Talvez eu tenha. Pretérito imperfeito do subjuntivo do T seria tivesse, que é o SSE. Não era o SSE. Então, o gabarito da 35 foi a letra D, deltinha. Vamos lá, questão 36. Já estou envolvendo porque essa é maneira. Ó, assinale a alternativa incorreta quanto à flexão do verbo. Aí você observa a letra A. Ele se precaviu contra as ameaças. Já está errado. Aí tu vai falar, pô, não é o verbo precaver? Ele não se conjuga como ver? Tem que gravar. Ó, eu me precavi. Ó, eu me precavi. Tu te precaveste. É precaveste. É ele se, eu vou até escrever aqui, ele se precaveu. É com E, mano. Essa é muito, muito maldosa. É ele se precaveu contra as ameaças. Já é alfa. Já é alfa o erro. Ah, olha para as outras. A polícia interveio na greve dos funcionários públicos. Está certo. O erro seria a polícia interviu. Ele requer tudo que lhe é de direito. Está certo. Eu requeiro, tu requeres, ele requer. Ela cria em tudo o que você creu. Ou seja, ela cria é do verbo crer no pretérito imperfeito do indicativo. É como se fosse ela acreditava em tudo que você acreditou. É muito maneiro, mas está certo. O erro está aqui, ó. É ele, deixa eu escrever aqui, ó. Ele se precaveu. Ele se precaveu contra as ameaças. Ok. Agora 37, ó. Leia, não leia. Essa tem pegadinha, ó. Dentre os verbos presentes na frase acima, não há. Ele quer saber o que não há. Aí talvez pareça é o presente do subjuntivo. Talvez faça, talvez seja, talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim. A quem não souber. Quando ele fala quem não souber, é o mesmo que eu dissesse quando não souber, quando não souber, quando não quiser, quando não fizer, quando não rehouver. Isso é o futuro do subjuntivo. Que ele possuía. Possuía vai cair na tela do ia, ava, era, vinha, tinha, põe e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Então, que não há é o presente do indicativo. Essa aqui não há. Então, tomem cuidado. 38. O presente do subjuntivo não está correto em. Bom, presente do subjuntivo é aquele que a gente conjuga com o auxílio do talvez. Ó, é preciso que nós saiamos. Então, talvez nós saiamos. Que é talvez eu saia, talvez eu saia, talvez tu saias, talvez ele saia. Talvez nós saiamos, tá certo? É preciso que nós nos divirtamos. Então, olha só, se fosse eu, seria talvez eu me divirta. É preciso que eu me divirta. Então, talvez eu me divirta, talvez tu te divirtas, talvez ele se divirta, talvez nós nos divirtamos, tá certo? É preciso que nós vejamos, ou seja, talvez nós vejamos, tá certo? Porque seria talvez eu veja, talvez tu vejas, talvez ele veja. Talvez nós vejamos, talvez vós vejais, talvez eles vejam o filme. O erro está na D, porque o presente do subjuntivo ou vai ficar com A, talvez eu saia, talvez eu me divirta, talvez eu veja, ou vai ficar com E, que é o caso do cantar, vai ser talvez eu cante. Então é preciso que nós cantemos. Então, bota uma coisa na tua cabeça.
Se você tem o presente do subjuntivo e começar com A, vai com A até o final. Se for vai com E até o final. Então é preciso que eu cante, é preciso que tu cante, é preciso que ele cante. É preciso que nós cantemos, que vós canteis, é preciso que eles cantem uma nova canção. Beleza? 39. A forma verbal destacada está correta em Joaquim reaveu todo o dinheiro do ouro. Reaveu é só Jesus. É reouve. O pretérito perfeito do reaver é reouve. Eu reouve, tu reouveste, ele reouve. Nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. Aí aqui, tu sempre me amastes? Não, é tu sempre me amaste. Tu sempre me amaste? É amaste, porque é tu amaste. Se fosse vós sempre me amastes, aí seria com S. Tá. Se o rapaz depuser, todos serão considerados culpados. Tá certo. É se o rapaz depuser. É o futuro do subjuntivo do depor. Errado seria se tivesse o rapaz depor. É se o rapaz depuser, se o rapaz compuser, se o rapaz puser. A correta está aqui, ó. Charlie. E a D? Não é quando você o ver, é quando você o vir, do verbo ver. O futuro do subjuntivo do ver é quando você o vir. Essa já apareceu, informe sobre a prova. 40. É a AGS, ó. Relacione as colunas quanto à conjugação do verbo ir no indicativo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Tá. Depois do jogo, pontinho, pontinho, uma boate magnífica, pretérito perfeito. Aqui seria depois do jogo, ele foi. Eu fui, tu foste, ele foi. Foi a uma boate magnífica. Então, não era era 2. Depois, às vezes, o menino, pontinho, pontinho, sozinho para casa. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo não é iava. A gente brinca aqui, né? O ir é ia. O menino ia sozinho. Ia, tá aqui, número 1. Então, segue o empate. Agora vai definir. O mesmo rio, pontinho, pontinho, despoluído 3 anos atrás. Pretérito mais perfeito. Pretérito mais perfeito não é urá? Então, o mesmo rio fora despoluído 3 anos atrás. Fora, aqui é o mais perfeito, 4. Então, eu acabei de matar a questão. Ok. E na última, o futuro do pretérito é a Maria. Então, seria iria pelo caminho mais difícil? Seria o 3. Então, o gabarito foi bolita. Bola. Ok. 41. Ó, aqui é uma questão de flexões verbais clássica, né? A polícia interveio com firmeza na briga. Interviu não existe. Pois muitos torcedores estavam munidos de faca. O policial reteve o chefe de torcida. Reteu não existe. Então, o policial, vamos escrever aqui, ele reteve o chefe de torcida, da torcida, né? E requereu, solicitou, né? Requereu a carteira roubada. Requis não existe. Não. Então, o gabarito foi alfinha. Tá, vamos lá. 42. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado. Ok. Letra A. Se eu pôr todo o meu dinheiro neste investimento. Já está errado. Não é se eu pôr, é se eu puser todo o meu dinheiro neste investimento, estaria me arriscando. Tá, errado. Embora essa aplicação seja é só Jesus, né? É seja e esteja. Seja tem que, né, fazer uma oração, né? Aí a C, se ela reavesse o dinheiro. Gente, reavesse nem existe. É se ela rehouvesse o dinheiro que perdeu. Estava errado. Ah, então a correta é delta. Exato. Ó, se eles expuserem os riscos, aqui é o verbo expor no futuro subjuntivo. Se eles expuserem os riscos do mercado para mim, poderei analisar a situação com mais segurança. Aqui estava correto. E aqui é o futuro do subjuntivo, brincando com o futuro do presente do indicativo, que é o ei, né? Futuro do subjuntivo, futuro do presente. 43. A forma verbal em destaque está correta em... Olha, A. Preveu-se que faria mau tempo. Não é preveu-se, é previu-se. Preveu-se nem existe, é previu-se. A mãe interviu na briga, só Jesus.
A mãe interveio na briga. Após o encontro, os operários anteveram uma melhora. Eles não anteveram, eles anteviram uma melhora salarial. Anteveram nem existe. Então aqui estava errado, aqui estava errado, aqui estava errado. A babá entretinha os meninos enquanto eu cuidava do lanche. Entretinha é o verbo entreter no pretérito imperfeito do indicativo, que é o famoso iava, era, vinha, tinha, unha, queria. Entretinha, pretérito imperfeito do indicativo do entreter. A 44 e a 45 eu vou envolver, porque elas trabalham imperativo. Ó, na 44, a pessoa foi dita, porque tá vendo tuas? Olha aqui, eu vou sublinhar aqui, ó. No desempenho de tuas funções. Se é tuas funções, a pessoa é o tu. Então, no desempenho de tuas funções, se ou seja, olha o imperativo do ser aí, tem que ser se tu. Se tu atencioso, porque tuas não é seja. Seja você. Se tu atencioso com todos. Depois, procure ou procura ser útil sempre. Aqui é imperativo afirmativo. Então, tu tem que fazer eu procuro, tu procuras. Tiro S é procura tu. Procura tu ser útil sempre. Procura tu. Tá, não é procure. Não. Eu já matei. E não, tá vendo o imperativo negativo? As tuas responsabilidades. Aí eu já falei no vídeo de hoje, vou falar de novo. No imperativo negativo, o tu tem S. Então é não negues tu, não negues tu as tuas responsabilidades. Porque talvez eu negue, talvez tu negues. É não negues tu. Não negues tu. Não negue você. Não negues tu. Então o gabarito foi delta. E a 45, olha que maneira. A frase procure compreender seus pais está na terceira pessoa do singular, que é o você. Que aqui é procure você. Porque talvez você procure. Então, procure você compreender seus pais. Passando-a para a segunda pessoa do singular. A segunda pessoa do singular não é o tu. Então, se tu vai passar por tu, seria eu procuro, tu procuras. Tiro S, vai ser procura tu. Ó, procura tu, é procura tu. Compreender quem? Teus pais. Não é seus. Tem que ser teus, porque é tu é teus. Né? Aqui está errado, não é procuras, aqui é procurai vós. Procurai vós compreender vossos erros. Procurai é vós. Mas o tu, que é o que ele queria, estava na deltinha. Procura tu compreender teus pais. Beleza? 46 é AGS. Leia, não leia. Os verbos destacados encontram-se conjugados, respectivamente, no. Ó, voltem logo para casa hoje, vírgula. Ó, meninas. Meninas é vocativo. Quando ele falou esse voltem logo para casa, é uma ordem ou pedido. Então, é o imperativo afirmativo. Voltem logo para casa. Ordem ou pedido. Pois meus pais exigem. Esse é o presente do indicativo. Eu exijo, tu exiges, ele exige. Nós exigimos, vós exigis, meus pais exigem. Presente do indicativo. Ok. Aí e aqui é presente do indicativo também, né? Não, o presente do indicativo estava aqui, ó. Eu estou riscando a última. Ele está aqui, ó. Presente do indicativo. Tá. Aí depois, exigem que estejam presentes. Talvez eles estejam. Talvez eles estejam é presente do subjuntivo. Ó, não é aqui, não é aqui. Ó, essa aqui está no páreo ainda, tá? Eu risquei errado. Então, ó, imperativo afirmativo, presente do indicativo, presente do subjuntivo. E a última, vocês não podem faltar. Podem é presente do indicativo. Não era e não era. Então o gabarito está aqui, ó. Bolita. Bola. Ó, imperativo afirmativo, presente do indicativo. Presente do subjuntivo e o podem, presente do indicativo, que é essa aqui, ó. Tá? Então o gabarito foi a letra B de bola. Agora aqui, ó. Leia, não leia.
Assinale a alternativa que contém a correta mudança dos verbos destacados para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Vamos lá. O pretérito mais que perfeito não é a desinência, não é o ra? Ra. Então seria o quê? Vira, conseguira e dissera. Tá vendo? Aqui era para brincar de passar todo mundo para o pretérito mais que perfeito. Bota, na A você tinha via, conseguia e dizia. Aqui é o pretérito imperfeito do indicativo, que é o ia, ava, era, vinha, tinha, queria. Viria, conseguiria e diria é futuro do pretérito do indicativo, que é a Maria. Beleza. E visse, conseguisse e dissesse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Visse, conseguisse, dissesse é pretérito imperfeito do subjuntivo. 48. Vamos lá. Tempos verbais, ó. E como ontem estivesse chovendo. O SSE é pretérito imperfeito do subjuntivo. O SSE. Vamos lá. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Tive. Tive é pretérito perfeito. Porque eu tive, tu tiveste, ele teve. É pretérito perfeito do indicativo. Ó, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Já me desacostumara. Urá é pretérito mais que perfeito. Urá é mais que perfeito aqui, ó. Pretérito mais que perfeito no indicativo, pretérito mais perfeito no indicativo. E me sentia a carregar nos pés algo pesado. Sentia vai dar ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Então o gabarito foi deltinha. 49. Ó, os papagaios vão pelos ares. Eles vão é presente do indicativo. Que eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. O vós é ides, hein? Essa é muito maneira. Então aqui, ó, é presente do indicativo. Aí tu vai falar, já matou, Pota? Já. O que eu sempre digo? Não abandone a questão. Ó, acreditavam. Não tem o ava aqui? É ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. E aqui não é de subjuntivo. E que se pudesse, SSE é pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então o gabarito foi a letra B de bola. 50. Assinale a alternativa que completa, né, as lacunas com os verbos nos tempos e modos indicados abaixo. Tá. Berilo tinha direito de se sentir triste conosco, mas tudo aquilo, olha o que ele botou. Ser, pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito não é urá? Então é fora. Berilo tinha direito de se sentir triste conosco, mas tudo aquilo fora necessário para seu crescimento. Se ele, ó, ter, pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo não é o SSE? Então seria se ele tivesse. Pretérito imperfeito subjuntivo. Tivesse de viver a situação outra vez, nós não. Agora ele quer o tomar no futuro do pretérito. E o futuro do pretérito é a Maria. Então nós, né, não tomaríamos atitude diferente. Tomaremos seria futuro do presente. Então vamos ler. Berilo tinha direito de se sentir triste conosco, mas tudo aquilo fora, mais que perfeito do ser, necessário para seu crescimento. Se ele tivesse ter no pretérito imperfeito de subjuntivo, que é o SSE, de viver a situação outra vez, nós não tomaríamos. O SSE chama Maria aí. Então o gabarito foi Charlie. Charlinha. E a número 51. Uma ótima ideia e última do vídeo de hoje. Relacione as colunas quanto à conjugação dos verbos em destaque e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Ó, o garoto olhou. Eu olhei, tu olhaste, ele olhou. Olhou é pretérito perfeito do indicativo. Olha que doideira. É pretérito perfeito. Um no meio. Só tem aqui. Aí tu fala, que isso, Pota? É inacreditável. Agora vamos bater uma por uma. Calma aí. Havia é ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito indicativo. 2. Se buscarmos respostas,
certamente exageraremos. Se buscarmos, é quando buscarmos, quando soubermos, quando falarmos, né? Se dissermos, é o futuro do subjuntivo. A desinência é o R. Então, aqui seria o número 3. Não desistas, tu, porque no imperativo negativo tu tem S, de teus objetivos. Não desistas tu de teus objetivos. Imperativo negativo. Aqui é o número 4. Beleza. Aqui, ó. 4 estava aqui. E a última, eu jamais imaginaria encontrá-lo outra vez. Aqui é a Maria. Imaginaria é o futuro do pretérito do indicativo. Seria o número 5, que é o que estava aqui. Então, confirmando, ficou 5, 3, 1, 2, 4. 5, 3, 1, 2, 4. Gente, aquela voadora no like, pelo amor de Deus, quem puder deixar o like, eu agradeço. Vocês que são membros, vamos deixar aqui, ó. Aqui, ó, 21 98159 3359. No início do vídeo tá lá, né? Esse aqui é o Zap. Você pode comprar os PDFs, você que é membro. Cada PDF de português, para quem é membro, sai a R$4, beleza? Chamem pelo Zap e comprem os PDFs diretamente comigo. Valeu? Obrigado a todos, forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!